Bom dia, caro trader, tudo bem com vocês? Marcelo Torres aqui na nossa iniciativa Tradeada compartilhando com vocês mais uma vídeo opinião do sentimento dos mercados. Depois da fala do Fed ontem, o mercado meio que deu uma posicionada, caiu um pouco ainda, né? Hoje tem mais Fed, como a gente vai ver agora, então vamos ver o que vai acontecer, porque o mercado parece que quer subir, mas já acabou de me dar um sinal aí diferente. Então vamos ficar atento aqui, mas antes, lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento, ok? É apenas a minha opinião subjetiva sendo compartilhada com vocês. Agora sim, índice de ganância e medo está mostrando aqui para nós que o mercado tradicional fechou ontem no 34 e agora está no 28. Olha que interessante, hein? Muito interessante isso daqui. E se vocês olharem o futuro daqui a pouco, vocês vão ver que a informação é diferente, significa que o povo ainda está com medo. Obviamente que o Fed não é um deus, não é um semideus e muito menos um deus, né? Então a gente consegue ver que ele não vai transformar nada, muito pelo contrário. Eu já falei e aviso aqui, o Fed está muito preocupado em resolver o problema, não. Enquanto ele e os parceiros dele estão todos se dando bem, legal. Aviso de novo para vocês aqui: Fed não é Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central do Brasil é do governo. O Banco Central dos Estados Unidos, ou seja, o Fed, não é do governo americano, são dos bancos, principalmente bancos europeus, tá bom? Então, se você souber disso, você vai entender por que esses caras fazem tanta besteira de propósito e ainda falam, veja bem, que a gente tentou, mas a gente não esperava acontecer, então agora nós estamos tentando medidas aqui para ver se a gente consegue impedir. Então, gente, assista o meu vídeo, O Jogo Inteligente. Vocês vão entender quem é dono do Banco Central, quem é dono da Receita Federal Americana, Imposto de Renda Americano, isso mesmo, não é do governo americano também, tá bom? Então só te dando essas dicas rápidas ali, para vocês tentarem entender por que o Fed fica nesse lenga-lenga e ontem o Senado descendo o cacete em cima dos caras, tá bom? Inclusive não estão nem querendo mais subir, deixa eu aparecer aqui, né? Inclusive não estão querendo nem mais subir o teto dos gastos do governo, porque sempre que bate o teto, sobe o teto, bate o teto, sobe o teto, bate o teto, sobe o teto, tá ficando trilionária a dívida interna dos Estados Unidos. Portanto, os caras estão batendo pesado em cima disso e perguntam, por que a gente nunca resolve esse problema? Então, estão lá agora, estão dizendo que os republicanos estão dizendo, não vou subir o teto. Teoricamente, é isso mesmo que tem que fazer. Né? O problema é que se não subir o teto, aí as Forças Armadas ficam sem dinheiro, o governo americano fica sem dinheiro para pagar os funcionários, né, o funcionalismo público, e aí pagar suas dívidas, e aí vai vir um calotão do tamanho do mundo. Portanto, a gente sabe que não vai acontecer, tá bom? Mas é como se fosse um aperto para as coisas acontecerem. E assisto então o vídeo que eu gravei sobre o jogo inteligente, para que vocês entendam evidências claras desde 1800, não sei quanto, provando para vocês que tem alguma coisa errada, tá bom? Seguindo adiante aqui, já vou direto ao papo aqui, sem muito rodeio. É aqui que mora o perigo, olha só. É aqui que vem todas as informações. Temos aqui Banco Central Europeu às 11h30, depois temos o Banco da Inglaterra a 12:45, depois temos o Fed também a 12:45, depois volta a ter o Banco Central Europeu, depois volta a ter o Banco Central Europeu, depois volta a ter os Estados Unidos de novo aqui com o Fed. Ou seja, parece que o povo vai tentar tradar o máximo que puder até às 11h30. Portanto, muita calma nessa hora, vamos ver o que está acontecendo. Tá com uma carinha meio estranha aí o mercado, tá bom? Então, vamos ficar de olho nisso daí. Seguindo rapidamente aqui, a gente vê aí como é que o mercado asiático fechou. Lá não está uma coisa muito boa. O governo tem um grande fundo japonês que falou o seguinte, porque os títulos do governo chinês estão para entrar na fila aí dos caras bom pagador, né? E aí ele falou assim, nem quando esse cara entrar, eu não tenho o menor interesse de adquirir esses títulos aí. Um grande fundo japonês falou, tá? Então, vamos ver se isso aí serve aí para atenção para o mercado. Aí aqui a gente vê que até que o Banco Central e o Fed falem hoje, a pedalada na Europa lá tá total, os caras estão tentando ir para cima. Olhando rapidamente aqui no nosso futuro aqui, a gente percebe aqui, ó, que a gente está a 0,59,
contra 1,6. Espera um pouquinho, esse cara já esteve a 2,2 negativo e esse aqui estava a 0,2 positivo. Esse cara subiu, mas esse cara também subiu. Era para ser o contrário, né? Era para a gente ver o VIX caindo e esse cara subindo, se distanciando, mostrando que tá bacana. Portanto, não tá bacana. Se liga isso aí. Agora sim, vamos começar aqui. Sentimento. Lembrando que a curva azul é a curva da diferença, ou seja, o título de 10 anos menos o título de 2 anos. Está mostrando que agora está rolando uma tranquilidade no mercado aí, ou seja, está se afastando, já está longe, né? Porque a recessão é quando chegar aqui no zero, mas já está se afastando, já está voltando a subir aqui, então parece que no curto prazo o mercado está tranquilo. Porém, no longo prazo, continuamos vendo aqui, inclusive, vou ver se eu traço o canal, para a gente já deixar esse canal aqui, para a gente monitorar esse canal aqui, tá? Esse canal vem aqui de trás, ó. Esse canal vem aqui de trás, colocá-lo aqui, deixa eu ver, mais ou menos aqui, ó. Colocar ele pretinho, né? E aí agora a gente fica monitorando esse cara aqui para ver a evolução dele. Tá descendo o morro. Vamos esperar ver se vai rolar um topo aqui, né? Porque é aquilo que eu falei, quando a queda ou a alta é muito íngreme, com um ângulo muito forte, sempre tem uma volta forte. Aconteceu a volta forte, tranquilizando no curto prazo, depois da fala do Fed. Mas vamos ficar de olho. Se fizer um topo aqui, eu traço um canal aqui também. Então, vamos ficar de olho. Por enquanto, no longo prazo, o medo continua. Por quê? Porque no longo prazo vai aumentar a taxa de juros, vai vir aí política um pouco mais desagradável para segurar a economia, então está aqui escrito nas estrelas. Seguindo adiante aqui, a gente vê agora a razão entre os títulos americanos, ou seja, um dividido pelo outro. A linha azul agora é o 10 dividido pelo 2 e mostra a preocupação no curto prazo. Vejam só vocês que a gente ainda não saiu aqui de baixo, perdeu aquele canalzinho que a gente tinha feito e está ainda caindo. Então, tá com medinho no curto prazo. No longo prazo, temos esse outro canal, que eu vou colocar ele de preto também. Temos esse outro canal, isso aqui vamos mudar para preto também. Temos esse outro canal no título de 30 com 10 anos, 30 dividido por 10 anos, né? Caindo e continua caindo, mostrando que no longo prazo está todo mundo preocupado. E reparem vocês que quando chega no fundão é porque o trem está feio um montão. Toda vez, ó, aqui foi uma ameaça em 2015 de crise. Aqui, 2018 para 2019 foi ameaça, estourou em 2020 e depois recuperou. Nós estamos voltando aqui para baixo. Então, muita calma nessa hora. Tá mostrando que o povo tá com medo, hein? Agora aqui, a gente está naquela razão put call, ou seja, tô posicionado comprado, mas eu tô comprando put para proteger minha posição caso o mercado caia. Olha como é que ultimamente a gente tem trabalhado na parte superior aqui, então, deste movimento que ele faz, tá? O povo tá com medo, o mercado tá com medo, e a gente pode ver aqui, ó, tá? Uma speculation pequenininha aqui, mas o povo está com medo. Então, vamos ficar atento com isso daí, porque parece que ainda não passou a dor de barriga. Aqui, então, a gente vê a curva dos mercados, a curva do Martin Pring, já um pouco mais adicionada por mim aí. A gente vê que a curva das ações estão caindo, mas a curva dos yields deram uma subidinha ultimamente, na curva dos yields, né, dos rendimentos de 10 anos do título americano, tá? Eu poderia ter colocado de 30 anos aqui também, viu? Porque é 10 anos e 30 anos que são os dois mais importantes. Então, eu vou colocar aí da próxima vez. O título de bons pagadores, né, das empresas bons pagadores que lançaram o título, estão meio cabisbaixo, querendo dar aquela descidinha, e a gente vê que a curva das commodities está subindo. Numa crise, a curva da commodities é a última a cair, ok? É a última a cair. Primeiro cai as ações, depois cai as commodities, laranjinha, e depois, então, cai commodities não, os títulos do governo, e depois cai as commodities, a azulzinha, ok? Então, muita calma nessa hora aí, porque ainda não está totalmente descartado todo esse movimento que está acontecendo. Lembrando que a Evergrande continua com seu probleminha, e o problema não é só da Evergrande, ela foi a única que pôs o pescocinho para fora do nível da água. Debaixo da água ainda tem muito problema lá na China,
que estão tentando segurar a bancarrota de dezenas de empresas. Portanto, muita calma nessa hora, e é nessa hora que a gente entende por que o japonês lá, o fundo de investimento grandão japonês, falou assim: tô fora dos títulos do governo chinês. Então, voltando aqui, a gente consegue ver que realmente as ações do movimento do índice geral das commodities continua subindo, né? E ele já atingiu mais uma resistência que era um antigo suporte importante, bem aqui embaixo. Ele está quase atingindo esse suporte aqui. Lembrando que o próximo alvo está um pouco mais em cima, eu vou até marcar ele aqui para vocês. Pronto, tá lá. Já temos um novo alvo para que nós possamos ficar de olho neste movimento. Então, seguindo adiante aqui, a gente vê também agora a curva das commodities. Vejam você, já faz um tempo que as curvas subiram, vou até marcar aqui, ó, quando é que elas subiram. Ó, vamos ver aqui. Ela subiu em julho, e agora em setembro elas começaram a cair, incrível que pareça, né? Só mesmo o café que continua subindo tranquilinho. Agora o milho também tomou aí uma retomadinha de alta, o ouro cai e o cobre também cai. Seguindo adiante, temos agora as commodities aqui só dos metais. Vejam que todos os metais estão caindo desde o início de setembro, tá bom? Pessoal, não sei se eles estão aliviando isso daí, porque eles estão vendo que ainda tem uma luzinha no final do túnel, então eles estão entregando, ou se eles estão parando de fazer pressão nos metais porque não está tendo compra e falando assim, bom, deixa cair. Aí na hora H a gente corre para eles baratinho. Seguindo aqui para fechar nossa conta, a gente tem o Ibov. O Ibov fez uma queda extremamente forte ontem, deixando os primeiros sinais de mamãe eu quero reverter, ou seja, eu quero continuar caindo, mas com a fala do Fed já terminada ontem, pode ser que ele busque um alento aí e comece a subir. Lembrando que o fundo passado do DMH está mais baixo que o fundo atual, isso aí nos dá, comparando com esse fundo, temos uma divergência altista. No caso aqui, temos duas divergências nesse cara aqui. A gente pode procurar nos outros. Temos divergência aqui, temos divergência aqui. Então, assim, ó, olhando rapidamente, assim, nos dá a impressão que podemos ter uma volta agora. Ainda não temos nenhuma reação. Opa, voltando aqui. Não temos ainda nenhuma reação nas médias móveis ainda. Então, isso é de ficar de olho para ver se lembrando que pelo price action, essa barra, esse candle elefante, esse candle de ignição negativo, avisou todo esse ano. Então, teoricamente, pode aparecer outro aqui, dependendo do que o Fed fala hoje. Mas eu tô achando que já passou aí o mal, o povo quer fechar bem a fita. E para falar do Bitcoin rapidinho, tá aqui o Bitcoin. Uma coisa boa que nós temos no Bitcoin é que enquanto o preço cai, o volume também cai, sugerindo que ele realmente quer retomar uma alta. Então, fica aí a análise de todos esses mercados aí, mostrando que o sentimento está ainda à flor da pele, ok? Aqui, falando rapidamente, temos a curva dos rendimentos americanos. Olha como é que caiu, desde 2000 caiu, aí recuperou. Quando chegou em março desse ano, começou a cair, mas agora o que acontece? Quando essa curva cai, significa que está todo mundo correndo para buscar proteção nos títulos do governo. E aí o que acontece? Quanto mais gente me procura, mais barato eu posso pagar nos rendimentos, porque melhor qualquer coisa do que correr o risco. Então, todo mundo correu para os títulos do governo, o governo abaixou os rendimentos. E, obviamente, o título ficou mais caro, tá bom? Então, aqui mostra o rendimento caindo. Só que a partir de julho, eles começaram uma altinha aí para voltar a subir. Podemos até, inclusive, mudar para o gráfico diário para tentar ter um sentimento um pouco melhor. Olha aqui, ó. A partir de julho, ele ficou naquele negócio, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu vou. Ficou um movimento lateral. Quando chegou em setembro, eles largaram a conta, aceleraram tudo, compraram tudo que podia antes do Fed falar. Aí o Fed falou, né? Tá aqui dia 28, deixou todo mundo com medinho. Então nós temos que ver hoje como é que vai ser. Aqui mostrou que todo mundo não só realizou lucro ontem, como correu para os títulos do governo. Ok? E aí o rendimento desses títulos começaram a cair um pouco. Mas hoje ainda não abriu. Na verdade já abriu. Pera. Hoje é 29, né? Deixa eu ver aqui.
Hoje, 29, isso. Na verdade, já abriu. Deixa eu marcar aqui, ó. Na verdade, ela já abriu. Ok, lá. Já abriu, dia 28 foi o topo, dia 29 é para o lado direito dessa linha pontilhada aí, tracejada. Portanto, abriu e está mostrando os yields caindo, os rendimentos, né? Yields é rendimento, tá? Mostrando que os rendimentos caíram, estão caindo em todas estas frentes aí. Sugerindo, deixa eu ver se eu consigo colocar o nome dos caras, eu esqueci onde é que é. Deixa aqui, nome dos indicadores. Não, não é. Eu não lembro onde é que é. Mas enfim, aqui está mostrando que todos os títulos estão caindo, inclusive o título de um ano, que está aqui embaixo, o título amarelinho aqui, ó. Título de um ano, até ele está caindo, até um ano os caras estão correndo. Ou seja, esse gráfico, eu não tinha reparado isso, tá? É uma análise ao vivo aqui, hein? Gravado, mas ao vivo, né? Olha só. Todos os títulos estão caindo hoje. E já abriu o mercado, olha aqui, ó. Já abriu o mercado. Faltam 9 horas e 12 minutos para acabar esse mercado aqui. Os títulos estão caindo, as pessoas estão procurando arrego. Isso explica por que o Bitcoin não está subindo, isso explica por que o VIX está subindo. E então, vocês estão vendo que parece que tem uma marmelada aqui hoje, hein? Muita calma nessa hora, porque o retrato que eu estou mostrando para vocês aqui agora é um retrato de que precisamos ter um pouco de cautela até a fala do Fed. O problema é que a fala do Fed vai ser lá pelas 3 horas da tarde, então temos muita emoção pela frente aí, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise, tá? Essa análise foi bacana, mostrando o sentimento do mercado. Eu acho que mais do que falar assim, tem a opção de bater em tanto ou cair em tanto, a gente ainda está em momento de decisão. Eu ia continuar repetindo, veja bem, o Ibov está assim, veja bem, os Estados Unidos está assim, a Inglaterra está assim, China está assim, o Bitcoin está assado. Não vale muito a pena focar nisso daqui, nós temos que focar no sentimento. Eu sei que tem gente aí que adora quando eu dou esse overview do mercado aí, e esse sentimento está mostrando nesse gráfico aí que tem alguma coisa errada que está acontecendo hoje. Então vamos ficar atento e provavelmente é a fala do Fed. Pelo Fed ter sido apertado ontem e por eles estarem falando não vou aumentar o teto de gastos, talvez o Fed vai falar assim, veja bem, estou fazendo isso. Aí os caras falaram, já que o Fed vai fazer, vamos dar uma gordurinha de teto aí para você pagar suas contas, mas eu quero ver o resultado pelo Fed, tá bom? Lembrando, não percam o vídeo O Jogo Inteligente, para vocês entenderem porque o Fed, o nosso Banco do Brasil, Banco Central, perdão, é muito mais competente do que o Fed, mas é muito mais competente que o Fed, porque ele joga para arrumar o problema. O Fed não faz isso, tá? Não faz isso, é só você olhar na crise de 2008, olhar na crise de 2020, olhar quando o Trump assumiu, que eles fizeram o jogo inverso do que tinha que ter sido feito, mas o Trump não é político, ele é empresário. O que ele fez? Ele fez o jogo empresarial e deu um nível de emprego mais alto dos últimos 15 anos naquela época, entendeu? Então, assim, assistam o Jogo Inteligente, vocês vão gostar e ficar surpresos com o que vocês vão ver lá, tá bom? Vou deixar ele aqui em cima, tá? Vai estar aqui em cima da minha cabeça, o Jogo Inteligente, corra lá, assistam e entendam o que é que está acontecendo, tá bom? Com essa análise na mão, agora é showtime. Aquele abraço para você.